paz do Senhor. Que alegria estarmos aqui novamente para mais uma pré-aula da EBD. A nossa classe é Juniores. Estamos estudando Deus e a criação, ou melhor, terminando de estudar este assunto tão lindo e maravilhoso. E eu louvo a Deus pela sua vida, por ter se inscrito, pelo seu joinha, por ter comentado, por estar sempre aqui conosco, por orar por nós, pelo seu carinho, apoio e incentivo. Vamos orar ao Senhor? Pai, te louvamos uma vez mais. Venha nos capacitar, Senhor. Venha nos dar graça, sabedoria, unção, porque sem ti nós nada somos, Senhor, para passar a tua palavra que é fiel e verdadeira, aleluia, que é poder, que é libertação. Ah, Senhor, para chegar ao coração de cada um dos nossos alunos, que a sementinha possa alcançar, cair em boa terra e vidas e mais vidas serem transformadas, em nome de Jesus, curadas, Pai, para a glória do Teu nome. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, professores, crianças e alunos, estamos na última lição. Tios e tias, lição de número 13. Então é motivo de uma festa na sua classe, de uma comemoração, de algo diferente. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Oh, Deus é fiel para conosco. Lição de número 13, José, o governador do Egito. Na lição passada, nós vimos o início da vida de José, até quando ele é vendido pelos seus irmãos para a caravana de ismaelitas. É levado para o Egito e ali vendido como escravo na casa de Potifar. Olha, não foi fácil. Tudo que José passou, ser tirado do seu pai, seus irmãos fazerem essa maldade com ele, ir para um país grande, uma nação diferente, uma cultura diferente, deuses, idolatria. Mas esse menino, com 17 anos, continua fiel ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, seu pai. É uma lição muito maravilhosa. Aqui nos diz assim, ó, que ele tornou-se escravo. E lá na casa de Potifar, diz-nos a palavra de Deus, que está baseada em Gênesis 41 ao 42, diz-nos que tudo que José punha a mão prosperava, porque ele era um menino de oração, porque ele era um garoto que tinha intimidade com Deus. E agora na casa de Potifar, vendo que tudo na mão dele prosperava, deixou tudo a casa, entregou tudo, confiou tudo a ele. Mas nós vemos que a esposa dele levanta uma calúnia, está dizendo aqui na nossa lição, inventa algo que não existiu para prejudicar a vida de José. E quando o esposo chega, acredita somente na conversa dela, porque um escravo não precisava ser ouvido, principalmente numas condições dessa, sendo que o Senhor confiou e vem acontecer isso. Aí mandou lançar ele na prisão, na casa do cárcere, onde os servos, ou seja, os que trabalhavam para o rei se encontravam, quando eles faziam algum delito, uma coisa errada, eram presos nessa prisão. E ali foi parar José, injustamente, foi algo que inventaram dele, levantaram essa calúnia. Mas Deus é fiel. Olha onde José foi parar. Puxa vida, parece que agora que estava dando certo, o senhor Potifar confiou nele, entregou tudo. Agora de repente lança ele na prisão por causa de uma conversa que inventaram, uma maldade que ele não fez e disseram que ele fez. Mas nós vemos que ali no cárcere, tudo que ele punha a mão prosperava. Aí o que acontece? O carcereiro mor coloca José como o cuidador de tudo daquilo da prisão.
confia nele e entrega tudo para ele. E diz-nos que certo dia, 2 servos do rei, o copeiro e o padeiro, que estavam presos ali, sonharam sonhos, se perturbaram, ficaram tristes. E José então chega para eles e pergunta o que foi. Aí eles vão dizer os sonhos. E José, com divina revelação de Deus, revela os sonhos para eles. E assim como José revela, acontece. O padeiro daí 3 dias foi morto. E o copeiro daí 3 dias voltou a trabalhar para o rei e servir o vinho para o rei Faraó novamente. E José ainda fala para o copeiro: quando estiveres diante de Faraó, lembra-te de mim. Eu estou aqui injustamente. Mas pelo contrário, o copeiro não se lembrou de José. E passaram-se aproximadamente 2 anos. Mas aí, quem tem um sonho agora é o rei, é Faraó. E que sonho será que ele sonhou? Diz-nos a palavra de Deus e a nossa lição que ele conta os sonhos, mas ninguém consegue revelar. Os magos, os astrólogos, os adivinhos, os sábios do reino, ninguém conseguiu. E Faraó ficou perturbado com aquilo. Mas aí o copeiro lembrou-se de José e disse para o rei: olha, rei, tem um lá na prisão dos hebreus que veio de fora. Ele um dia revelou meu sonho e o sonho do padeiro, e do jeitinho que ele revelou aconteceu. Manda chamá-lo, o rei mandou. E alguém chega ali na prisão e diz: José, o rei Faraó mandou te chamar. Aí José vai se preparar, barbear e vai estar diante do rei. Mas o que seria aquilo? Olha o trabalhar de Deus. José foi injustamente para a prisão, vendido injustamente pelos seus irmãos, por calúnia, por inveja, por maldade. Mas vocês se lembram dos sonhos que José teve? Então, guarda aí os sonhos de José também. Agora, na presença de Faraó, Faraó diz para ele: eu ouvi dizer que você adivinha sonhos, revela, interpreta. Aí José diz: não, a revelação não vem de mim, mas vem de Deus. Diga-me os sonhos, Faraó. E Faraó diz para ele que sonhou que do rio Nilo surgiram 7 vacas gordas, 7 vacas mimosas, formosas, e subiam ali daquele rio. E também sonhou que 7 vacas magras, feias, desnutridas, subiam após a outra. E essas vacas magras e feias comiam ou devoravam as vacas gordas. E também sonhei, o rei falando, com 7 espigas de milho, né, que eles plantavam, formosas, cheias, bonitas, e 7 espigas raquíticas, fraquinha, com poucos grãos. E assim o rei diz para José. E José diz: rei, o que você sonhou tem na lição também, viu, professores, o visual. Muito bom, excelente. Aqui tá as 7 vaquinhas magras e feias, as 7 vaquinhas gordas e formosas, as espigas também. E aí, José diz: o que tu sonhou, rei? Os 2 sonhos é a mesma coisa. 7 significam 7 anos. Ó rei, virão 7 anos de fartura e muita abundância no Egito. Mas após isto, vai vir 7 anos de fome, 7 anos de escassez e de muita necessidade. Mas para isso, ó rei, você precisa prover de um homem sábio e inteligente, de governadores para te ajudar. E para que, ó rei, nesses 7 anos de fartura, possa armazenar e guardar parte da riqueza e da colheita em abundância nos celeiros, para que quando vier, ó rei, os 7 anos de escassez, de fome, o Egito tenha comida e ainda vai ter para vender para os países, para os povos vizinhos.
E assim o rei fica extremamente admirado e diz assim: acharíamos um varão mais sábio do que este, mais inteligente do que este? Você será esse homem, José. Você será o governador maior em toda a terra do Egito. Oh, glória a Deus! É assim que o nosso Deus faz. Ele é soberano. Aí coloca José como governador em toda a terra do Egito. Que coisa linda! Como é que Deus faz? Vocês se lembram dos sonhos de José? O sol, a lua, 11 estrelas se inclinaram diante de mim. Os feixe de trigo lá na lavoura se inclinavam diante da minha. A promessa que Deus faz, ela cumpre. Se Ele te prometeu, professor, porque com certeza prometeu, para vocês, criança, no tempo certo vai cumprir. José parecia que tudo estava perdido. Da casa de Potifar, quando estava ali, alcançou um grau melhor de ficar sobre o domínio de tudo como mordomo da casa de Potifar. Agora vai parar na prisão, sem direito à voz, a ser ouvido, a ser defendido. Mas Deus é fiel, Deus defende, Deus vê todas as coisas. E agora Deus começa, ou melhor, Deus exalta José e coloca ele como governador para cuidar de tudo aquilo. E o rei, mais que depressa, tira o anel dele, o faraó, e coloca no dedo de José, para que tenha autoridade e poder. E diz para ele: aqui no reinado, ninguém levanta a mão ou pé sem ser o seu consentimento, José. Apenas no trono eu sou maior do que você, mas você tem o direito e tem autonomia para fazer tudo que for preciso. E aí coloca roupas de linho em José, de linhos finos, como se fosse um rei. Olha que coisa linda! É assim que Deus faz na nossa vida, professores. Deus é fiel, é anel, é roupa de linho, é o colar de ouro do rei. Também foi colocado em José. Que coisa maravilhosa! E agora coloca ele no carro, na carruagem do rei e sai para a terra, por todas as ruas ali do Egito, e vão aclamando e vão se ajoelhando diante de José. O sonho dele se cumpre, o sonho dele começa a cumprir, aleluia! É assim que Deus faz. Deus é fiel, Deus é soberano, Deus cumpre a sua palavra. E nós vemos que o rei coloca o nome em José de Zafenate Paneia, e o nome, e lhe dá uma esposa que é Asenate, filha de Potífera, um homem importante ali no reinado de Faraó. Que coisa maravilhosa! E esse nome, Safenate Paneia, significa Salvador do mundo, ou aquele que alimenta a terra dos vivos. Foi assim que José foi chamado ali no Egito. E vemos então que passa-se o tempo e ele tem 2 filhos lindos, Manassés e Efraim. Manassés, ele chamou ele dizendo: olha aqui, aquele que faz esquecer, ou seja, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Efraim, ser próspero ou frutífero, quer dizer, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. É assim que Deus faz. E aqui diz que Faraó fica admirado com a sabedoria de José. E José tinha 30 anos quando se apresenta diante de Faraó e é exaltado ali. Deus faz assim. E aí a fome chega naquele país. E quando a fome chega, depois dos 7 anos de fartura, de armazenar em armazém, em celeiros, em tudo que eles puderam, aí começa a fome. E aí vem, sim, a escassez. E os países vizinhos ficam sabendo que o Egito tinha um alimento para vender e vão até o Egito.
E quem vai até lá, crianças? Os irmãos de José, professores, lá vão eles comprar. E nós vemos que quando eles chegam diante de Zafenate-Paneia, eles se inclinam e cumprimentam aquele homem tão importante, o governador. E naquele momento, José conhece os seus irmãos. José lhe faz pergunta. José tem momento ali com eles, de comer juntamente com eles. E depois José pergunta pelo pai deles, pergunta pelo irmão mais novo, Benjamim, e eles vão falando tudo. Que coisa interessante. E aí eles, olha, acusa eles de serem espião, que vieram espiar somente para fazer um teste. Como é que estavam os seus irmãos? Depois de um tempo, José os despediu, mas ordenou que enchesse os sacos de cereais e sempre devolvia o dinheiro. E aí mandou Simeão ficar preso e leva os outros, e só liberaria Simeão quando Benjamim viesse, porque a saudade era muita de Benjamim, do pai de Jacó. Ah, quando ele fica sabendo que o seu pai está vivo, a alegria no coração dele. E aí, ao saber disso, Jacó, quando os irmãos voltam, ficou muito pesaroso de mandar Benjamim. Mas precisa, pai, senão nós não vamos ter alimento, vamos morrer de fome. E assim, Jacó permite que Benjamim vá. E quando chega ali, olha José abraçando seu irmão caçula e se alegrando tanto com eles. E aqui os irmãos dele se inclinando diante dele como uma autoridade ali no Egito. E vemos então que houve ali aquele momento com os irmãos, fez um banquete com os irmãos. E ali, quando eles vão e levam o copo e volta, e os empregados de José vão e falam: por que pagaram o bem com o mal, roubaram o copo de prata do meu senhor, de Zafenate-Paneia? Não, nós não somos ladrão. Aí vai olhar e acha no saco de alimento de Benjamim, e ele vai ficar preso. Ai, mas não pode, o nosso pai vai desesperar, custou deixar ele vir. Aí voltam. Professor, usa um dos seus alunos para ser o José, para ensinar essa história, para dramatizar com eles, para eles entenderem bem. Vai ser uma bênção. E aí nós vemos que quando eles voltam, José não aguenta mais, porque todas as vezes que ele via os seus irmãos, ele entrava em um aposento e chorava muito. E agora ele se revela e diz para eles: eu sou José, vosso irmão, aqueles que vocês venderam. Fui aqui, vendido também para o Egito, e o Senhor me exaltou nessa terra. Não vos pese os vossos corações. José perdoa os irmãos dele. José pede para trazer o pai deles. Faraó fica sabendo e diz: pode trazer sua família, José. E foram habitar na melhor parte que existia no Egito, na terra de Gósen. Olha que alegria. Olha só, aquela túnica que José adquiriu pelo pai no início, que causou tanta inveja. Agora José vestido de linho fino, anel de Faraó no dedo, colar de ouro no pescoço, os irmãos se inclinando. O sol, a lua, 11 estrelas se inclinam diante de mim. Os sonhos de José se cumpriu. Não deixe que caia por terra, porque na hora certa o seu sonho vai se cumprir, porque o Senhor está com você, assim como esteve com José na casa de Potifar, na prisão, lá no reinado, no trono juntamente com Faraó. Tudo que Deus faz é bom, Deus é fiel, não perca a esperança, a promessa vai se cumprir na sua vida, porque grande, grande é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E no Memorizando diz aí: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo algum com a glória que nos será revelada no futuro. Romanos 8:18. Professores, tenha aí uma excelente aula, que seja bênção na vida de vocês e de seus alunos.
E eu quero com muito carinho mandar aqui o meu abraço para Josiele Farias Gomes, lá do Maranhão, Cândida Alvarenga, Fátima Rodrigues, Santa Luzia, Minas Gerais, Márcia, Esther Correia da Silva, Rio de Janeiro, Enonilde Alves da Silva, Heloísa Campos, Alegrete, Rio Grande do Sul, Irene Gonçalves, Natal, Rio Grande do Norte, Cristiane Silva, Débora Lima, Itaberá, São Paulo, Nath Lima, Dorcileia Maria de Rondônia, sempre ligada, Vilianes Maria, lá de Rondônia, Dorcileia, né, melhor dizendo, Vilianes Faustino é Petrolândia, Ilma Gonçalves, Antônio Peba, Silvia Brito, Banzeé, Bahia, Lucilene Duarte Alcântara, Maranhão, Antonineide Alves, Creuza Silva, Raniele Araújo Souza, Isabel Freitas, Cabo do Santo Agostinho, Pernambuco, Jocely Jabude, de Tangará, Mato Grosso, Terezinha Lima, Irene Gonçalves, Deus vos abençoe, tenha uma excelente aula e diga para eles que os sonhos de Deus se cumprem na sua vida quando você é fiel a Ele, assim como José continuou fiel. Até a próxima, se Deus quiser.